Olá, este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, a seguinte expressão que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A nossa vida é feita de fases. Tivemos a fase da infância, quando éramos crianças, fomos avançando, crescendo, chegamos à pré-adolescência, à adolescência propriamente falando, chegamos àquela fase que é conhecida como a flor da idade, a juventude. Passamos pela juventude, chegamos à vida adulta e também caminhamos em direção à terceira idade, à melhor idade, onde os nossos anciãos são considerados pessoas mais experientes e sábias. Assim como na nossa vida humana temos essas fases que eu acabei de relatar, nós também passamos por fases na nossa vida espiritual. Poderia dizer que também nós devemos desenvolver a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, rumo a uma maturidade cristã. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele está lidando com uma igreja imatura, uma igreja que estava enfrentando vários problemas na área da liderança, na área da comunhão, na área do uso devido dos dons. E neste capítulo tão conhecido por nós, o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, ele faz uma analogia falando daquilo que ele viveu também nas fases da vida dele. Ele diz, quando eu era menino, ou seja, quando você, minha irmã, era uma menina, você também pensava, agia como menina. Quando você, meu irmão, meu amigo, era um menino, você agia e pensava como menino. Nós costumamos brincar que algumas pessoas cresceram no sentido de que se desenvolveram, mas a gente fala assim, mas ele ainda continua tão infantil, ele é tão brincalhão, ele parece que não amadureceu. Como nós também conhecemos pessoas que às vezes, mesmo sendo tão jovens, demonstram uma maturidade. Às vezes a gente diz, nossa, ele é precoce, ele tem atitudes assim tão maduras, apesar de ainda ser tão novo, tão jovem. Paulo, escrevendo então aos Coríntios, ele exorta esses irmãos do perigo de não desenvolvermos um bom crescimento espiritual, uma boa maturidade. Lá no capítulo 3 da primeira carta que nós estamos falando aqui de 1 Coríntios, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo, é claro, está tratando um assunto específico desta igreja. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade hoje essa exortação, esta reflexão, para pensarmos como anda o nosso desenvolvimento espiritual. Você tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Certamente você já deu os primeiros passos na fé cristã. É possível que você já esteja nesta caminhada, nessa jornada há muito tempo. Outros acabaram de chegar, nós costumamos dizer, estão no berçário espiritualmente falando, são bebês ainda espirituais, são crianças. Mas assim como nós vemos o desenvolvimento de uma criança que começa a engatinhar, que começa a dar os primeiros passos, que sai daquele alimento mais líquido e começa a comer uma comidinha um pouco mais pastosa, até poder mastigar depois um bom pedaço de carne, espiritualmente falando, nós também precisamos caminhar nesta maturidade. Você e eu precisamos desenvolver esta maturidade. Por isso que Paulo então diz aqui, eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu atingi a maturidade, eu desisti das coisas próprias de menino. Não combina um adulto tendo atitudes infantis.
Mesmo quando uma criança tem atitudes tão precoces de adulto, a gente também fica um pouco assustado, a ponto de dizer, nossa, ele é tão novo ainda para ter pensamentos tão maduros assim. Às vezes as circunstâncias que o cercaram o fizeram amadurecer um pouco antes da hora. Mas imaturidade cristã, não desenvolver a nossa salvação diariamente através da meditação na palavra, da oração, da comunhão com os Deus e com os irmãos, traz para nós esse problema de que nós não estamos crescendo espiritualmente. Aqui mesmo, no capítulo 14 desta carta, quando ele vai tratar agora especificamente do perigo dos dons, do uso devido no culto, ele fala no verso 20 assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Em que eu devo ter aquela atitude mais infantil, mais ingênua? Na malícia. Mas na questão do juízo, nas questões de Deus, eu devo demonstrar uma maturidade. Esta é a reflexão que hoje eu quero deixar com você. Crescendo na maturidade cristã, desenvolvendo o seu conhecimento e a sua vida espiritual. A igreja de Corinto tinha vários problemas e Paulo teve que tratar cada um deles. Veja dentro da sua vida, analise o seu coração diante de Deus. Será que eu não estou tendo uma atitude imatura? Será que eu não estou sendo ainda criança espiritualmente falando? Será que eu ainda não saí do leite espiritual? Porque Deus quer que você amadureça, que você cresça e que você desenvolva a sua salvação. Deus te abençoe e abençoe a sua família.